Rapaz, eu vou te falar, eu não me lembro de ouvir um técnico falar assim de um jogador com tanta clareza. Forma direta, né? Eu não me lembro. Direto. E é isso. Bom, o Ricardinho tem mais tempo ainda. Eu tô quase 20 anos na brincadeira. Eu não me lembro de um técnico desse jeito, porque uma coisa é... O cara teve um ato de indisciplina, e ainda assim, num geral, você vê o técnico tentando dar uma apaziguada nas coisas e tal. Desse jeito. O que me chama muita ele atenção... Tem que querer mais do que eu. Não, e é a hora que ele fala. A semana foi lamentável. Lamentável. Cara... É o último em tudo. Ele fala, eu já protegi muito, agora não dá mais. A gente escuta muito isso. A Tainá cumpriu durante muito tempo clube, eu faço isso, a Monique vai participar com a gente também. Você escuta muitas vezes isso em off. O cara claro. vem off. Quantos e quantos treinadores vieram off e descarregaram comigo? Esse cara é um vagabundo, não joga nada, sangue de barata, filho daquilo, não quer saber de treinar. Mas em on, do jeito que ele fez, assim, vamos ver quais são as informações da Monique. Mas esse é aquele vaso de cristal que você tem na sua casa, muito bonito. Você trouxe lá das Europa, que eu sei. Perfeito. Que ele quebrou. Tá. Você comprou aquela cola que você imaginou que ia Vai colar, porque é muito caro. Não cola mais. Não cola. Esse vaso pra mim tá quebrado e não tem mais como arrumar. Cara, eu posso estar muito equivocado. Eu tô muito com a Tainá na questão de nunca ter visto uma parada dessa. Também nunca vi. A gente assistiu ao mesmo tempo ali. Também já fui setorista, já fui Você já ouviu isso em off muitas e muitas vezes? Não, bastante. Claro, em off sim. Mas assim, eu até falei isso, o quão uma declaração dessa rompe com tantas coisas, cara. Porque, vamos tirar um pouco do zoom do Flamengo e da situação, que é uma situação que eu tava até falando aqui pra vocês, que eu já escuto um burburinho, nunca escutei o que exatamente era, mas que era dia a dia. E eu acho que isso faz com que a gente, até culturalmente na nossa profissão, a gente comece a ponderar mais do por que fulano não joga? Esse treinador é louco, não sei o quê. Gente, o cara tá no dia a dia, o cara tá vendo a postura. O cara, eu não tenho a pretensão de achar que eu entendo mais de futebol que o Felipe Luiz, que o Tite, que o Abel Ferreira. Claro. Eu jamais ouvi num programa e falar, esse cara tinha que fazer isso. E a gente vê isso de uma forma tão recorrente. O que o Felipe fez, e eu acho que isso traz... muita gente fala, expôs um ativo do clube, vai diminuir o valor. Eu concordo, uma verdade, provavelmente. Essa é uma verdade. Mas assim, para ele ter feito isso, não é que, como você falou, não foi um ato de indisciplina. Não. É algo que está já recorrente. E que o dele começou a ir na reta. Exato. Porque assim, a partir do momento que ele não relaciona o Pedro, aí ele vira o burro. A torcida começa a cobrar. Exatamente. Antes disso... a Monique acho que vai conseguir até trazer bastante pra gente esse contexto, mas antes dele não estar relacionado para esse jogo contra o São Paulo, lá, quando acaba o Mundial, vira uma coisa, e aí as pessoas... Foi uma coisa muito maluca, tá? A galera no Twitter veio com uma parada de... mas o Felipe Luiz tá falando isso? O Felipe Luiz, se fosse o técnico do próprio Felipe Luiz, não colocaria pra jogar, porque ele não tem ele não tinha essa entrega. É louco, isso é louco. É uma loucura, tu entendeu? E aí a parada começou a cair na conta do Felipe Luiz. E agora pensa... Não faz o menor sentido. Agora pensa você, vai. Você às vezes você é um empreendedor, vai. Você tem ali um comércio. E aí você tem 10 funcionários. Você sabe que você tem um muito talentoso, mas ele não sai do fundo do comércio, ele só fica lá encostado. Ele não sei o que. Você sabe que ele é o melhor vendedor que você tem. Ele só não vende. Ele só não tá fazendo nada, não tá vendendo. E aí você vai... desprestigiar os outros que estão... Por exemplo, você vai deixar de às vezes, na hora de relacionar, você vai deixar o Wallace Young, que é o menino que toda vez que entra bem, tá comendo a grama no treino, tá deixando tudo. Você vai preterindo o Pedro pra caras que estão lutando, porque assim, futebol... O time já tá dando certo, é uma questão. Não, sim, mas eu digo, tem o Juninho, que não engraxa a chuteira do Pedro em qualidade técnica. Mas você vai ver o cara tá ali, tá lutando, tá trabalhando e tal. Você vai tirar esse cara pra pôr um cara que tá todo mundo vendo que tá enganando, que tá roubando? Você perde o grupo, cara. Você perde o grupo. Você perde. Lógico que vê. Os jogadores devem estar olhando pro Pedro no dia a dia e falar, tá de sacanagem com nós. Então é esse o bastidor que a Monique vai trazer pra gente. Mas pro Felipe falar o que ele falou, ele sabe que tem o respaldo dos jogadores. Então. Senão jamais ele falaria isso. Da diretoria também. Claro, jamais ele falaria isso. A diretoria já parece mais claro, né? Perfeito. Que a diretoria tá com um posicionamento em relação ao Pedro. Monique, conta pra gente, o que temos de novidade em relação a isso?
A bastidor dessa história, assim, até depois dessa entrevista do Felipe, começaram a ser recuperadas entrevistas de outros momentos, né? Do Rogério, quando era técnico do Flamengo, que falou do Pedro. Do Dorival, quando foi técnico do Flamengo, que falou do Pedro. Do Davi Luiz, que foi parceiro do Pedro no Flamengo e já no Fortaleza, né? A entrevista que recuperaram do Davi Luiz. E que o Davi Luiz teria dito pro Pedro, você joga demais, mas se eu sou seu técnico hoje, você não jogaria comigo. Você precisa querer, né? Você precisa querer, é isso. Então, assim, não é de hoje, né, Monique? Mas o que temos de novidade em relação a tudo que aconteceu pós dessa entrevista tão dura do Felipe Luiz? Pois é, Tainá, eu ouvi tudo que vocês estavam dizendo aí e eu concordo, né? Eu acho que acabou chegando num limite ali pro Felipe, que não é um cara de expor os jogadores, que por muito tempo protegeu o Pedro diante de cenários de comportamentos que já incomodavam o Felipe e incomodavam alguns outros jogadores do elenco. Vocês vão lembrar, né, quando acontece o episódio, aquele fatídico episódio em 2023 com o preparador do Sampaoli, o Felipe fazia parte daquele elenco, o Felipe era um dos líderes daquele grupo. Então, o Felipe, além, né, do conhecimento dele como técnico e da vivência dele como comandante, ele tem toda a vivência dele como jogador ao lado do Pedro em outros momentos, em outros grupos, com outros técnicos, em que o Pedro teve fases de instabilidade e que teve alguns problemas também. E acho que agora, né, para o Felipe se manifestar dessa forma, de fato foi porque chegou num limite, tanto de limite de comportamento, quanto de limite em termos do Felipe estar muito exposto, e ele fala sobre isso na entrevista coletiva também, porque no fim, quando sai a notícia na sexta-feira que o Pedro estava fora da lista de relacionados, cai todo mundo em cima do Felipe Luiz, criticando a decisão, recuperando aquela entrevista em que ele diz que quando o Pedro tivesse recuperado, ele ia encaixar o Pedro no time. Então, foi um momento que chegou num limite de ambos os lados e que o Felipe precisava falar. A única palavra que a gente ia ter sobre o assunto e que ia ficar como um posicionamento oficial do Flamengo seria a palavra do Felipe. O que surpreendeu, de fato, foi o Felipe ser tão duro, né, nas palavras, mas eu entendo o lado do Felipe também e acho que o Felipe é um cara que sempre se comunicou muito bem e que apesar da entrevista dura, na minha opinião, ele falou, né, de forma respeitosa, ele não desrespeitou o Pedro, ele foi apenas duro. Eu vejo quase como se fosse a minha mãe, né, me chamando a atenção, sendo muito dura comigo, mas porque ela me ama. Então, foi nesse sentido, assim, que eu vi essa entrevista e vou trazer o que a gente tem de atualização agora, porque depois da entrevista do Felipe, eu procurei o staff do Pedro, eles não iam se manifestar naquele momento, eles queriam conversar com o Pedro e entender, né, como o Pedro iria ver e receber tudo isso. Muito se especulou que o staff dele pudesse trazer propostas, enfim, né, nem acho que isso esteja descartado para frente por tudo que aconteceu, mas hoje o Flamengo se reapresentou, está treinando agora na parte da manhã no Ninho do Urubu, vai inclusive apresentar aí a nova estrutura da base do Flamengo no fim da manhã de hoje. E antes desse treinamento de hoje pela manhã, eu até estou aberto aqui para eu poder trazer tudo direitinho sem perder nada. O Pedro convocou uma reunião com os jogadores e reuniu todo o grupo para conversar, sem a presença do Felipe Luiz. Só para a gente lembrar também, quando o Felipe fala, né, que deu todas as oportunidades e que agora precisava o Pedro querer, o Felipe fez uma reunião no sábado anterior, no sábado em que o Flamengo se representou antes de voltar a jogar, com o Pedro, né, para dar ali suporte a ele depois dos prints vazados que falavam em negociar o Pedro. O Felipe fez essa reunião com o Pedro e a informação que eu tenho é que não foi uma reunião somente Felipe e Pedro, que tinham outros 3 capitães, né, tratados assim, né, além do Arrascaeta, que agora passa a ser o capitão, tinham outros 2 jogadores que são tratados também como capitães no elenco, na reunião junto com o Felipe e com o Pedro, para que eles também ouvissem, né, a palavra do Felipe de que o Pedro tinha o apoio do Felipe e que o Felipe faria de tudo para que o Pedro, né, se sentisse valorizado e respeitado ali dentro do grupo do Flamengo e que o Felipe pudesse
usar o Pedro, que continuava contando com o Pedro, então teve essa conversa antes. A conversa de hoje foi uma conversa somente do Pedro com o elenco, né? Ele convocou os jogadores para essa reunião. O Felipe fala na entrevista coletiva sobre pedir desculpas. A informação que eu tenho é que essa não foi uma reunião para pedir desculpas. O Pedro não pediu desculpas ao elenco. O Pedro convocou os jogadores para explicar, né, o que aconteceu, o que se passou, falar o que ele, Pedro, ficou pensando e pensava sobre tudo isso, né? E o Pedro colocou nessa reunião que, de fato, os vazamentos, né, dos prints de um membro da diretoria do Flamengo falando sobre negociar o Pedro, que isso prejudicou muito o Pedro, abalou muito o Pedro, né? O Pedro se sentiu desrespeitado, sentiu que esses prints desvalorizavam a história dele no Flamengo e que isso acabou influenciando nessa semana dele. Ele reconhece que não foi uma semana boa de treinos e disse, né, falou diretamente para o grupo que entendia o fato do Felipe Luiz deixá-lo fora da lista de relacionados para a partida contra o São Paulo, pelo que foi a semana, mas que ele, Pedro, ficou, né, chateado, que ele achou que o Felipe pegou um pouco pesado em algumas coisas que ele falou na entrevista coletiva, e aí o Pedro não falou isso, né, mas eu tenho informação, trechos como lamentável, beiro ridículo e tudo mais, o Pedro entendeu que o Felipe pegou um pouco pesado em algumas colocações, mas disse ao grupo, reconheceu que foi uma semana ruim, porque ele estava abalado com tudo que aconteceu, né, esse bastidor com a diretoria, e que entendia o fato do Felipe deixá-lo fora da lista de relacionados. Então, basicamente foi essa conversa. Depois os jogadores seguiram para o treino para conversar. Alguns jogadores foram até o Pedro e, né, reconheceram que ele fez bem em ter chamado o elenco e ter conversado. O Pedro disse, inclusive, aos jogadores que respeita todos eles, né, que tem o maior prazer em trabalhar com esse grupo, com esse elenco, que nunca quis atrapalhar a rotina de dia a dia. Então, alguns jogadores foram até o Pedro depois dessa conversa, antes do treino, para dizer que ele fez muito bem em ter chamado o grupo e esclarecido tudo. E foi isso. Depois os jogadores foram a campo para iniciar o treinamento de hoje. E aí vamos ver, né, como as coisas vão se desenrolar agora, porque o primeiro passo, que foi essa conversa com os jogadores, aconteceu, mesmo que não tenha sido um pedido de desculpas, mas o Pedro foi até lá reunir o grupo para dar explicações. E na quarta-feira o Flamengo já tem um outro jogo aí pela frente contra o Santos. Vamos ver nessa relação com o Felipe como as coisas vão se desenrolar e se o Pedro vai voltar a ser relacionado ainda essa semana. Tem não só o jogo contra o Santos no meio da semana, mas um Fla-Flu no domingo no Maracanã. Ele já fez 8 jogos no Campeonato Brasileiro, então não pode ter transferência para outro time do Brasil. Pois é. E já jogou a terceira fase da Copa do Brasil também, né? Perfeito. Futebol brasileiro é meio... não tem... Só faz sentido, né? Vem. Só para o ano que vem, aí não tem muito como agora. Eu só tem alguns pontos, assim. Monique, quando você... que o Pedro não pediu desculpas, e realmente o Felipe Luiz textualmente fala isso, né? Eu acho que ele deveria pedir desculpas ao grupo, ao clube, né? Enfim, até como um todo e tal. Mas que o Pedro diz para os jogadores, de alguma forma, que nunca quis atrapalhar o dia a dia do grupo. E aí, lembrando essas outras entrevistas que eu lembrei aqui antes de chamar, época do Dorival, Davi Luiz, quando ainda era jogador do Flamengo, Rogério Ceni, porque eu não me lembro muito da gente falar sobre um bastidor de um Pedro sendo um problema interno. A gente já teve, né, questões de quem sabe o Pedro poder sair lá na época do Palmeiras. A gente já ouviu alguma coisa de um Pedro... não contente com poucos minutos, e aí depois logo chega o Dorival e aí faz ali a dupla Pedro e Gabigol e a coisa funciona, ele tem mais minutos, acaba inclusive indo pra Copa. Mas internamente, o Pedro, eu digo assim, de fazer o grupo inteiro ficar revoltado, ou ser a laranja podre que dá aquela contaminada na galera e tal. Eu não lembro de ouvir algo nesse sentido em relação ao Pedro, né, Monique? Acho que é uma coisa muito dele com ele e de interferir pouco no todo, no ambiente.
Eu tenho a sensação, Tainá, que todos os outros episódios no passado é muito isso, né? O Pedro, ele se fecha muito num momento em que Pedro, não está tendo as oportunidades e ele acaba tendo alguns comportamentos ruins que, no meu ponto de vista, atrapalham ele, Pedro, diretamente. Dessa vez, eu acho que, por ser uma coisa que envolvia ali uma atividade com o grupo, que envolvia, né, um dia a dia com o grupo, as pessoas percebendo que ele estivesse dando, né, fazendo algum tipo de corpo mole, que algumas posturas estavam incomodando os jogadores. Não chega a ser um cenário disso de, o Pedro é a laranja podre. Mas foi o que o Felipe falou na entrevista coletiva. Eu tinha que dar um basta agora, porque senão isso ia contagiar de forma negativa. Porque sim, já existiam pessoas no elenco, já existiam jogadores incomodados com a postura do Pedro. E especialmente, né, tem muita gente nesse elenco que já vem de muito tempo e, como eu disse, assim como o Felipe, já acompanhou episódios passados. Aquele episódio de 2023 é um episódio lamentável, bizonho, que não existe em nenhum lugar um jogador sofreu uma agressão física dentro de um grupo, ainda mais, né, uma agressão física vindo de um preparador físico. Isso não existe em nenhum cenário. Mas tirando a consequência, né, que foi a agressão física, que é um negócio que a gente não tem nem o que debater aqui. É um episódio em que o Pedro se recusa a levantar do banco de reservas para aquecer. E aí, de novo, o Pedro, assim como nessa ocasião de agora, que ele tinha os motivos pessoais, como o Felipe cita, né? Ele tinha esse problema com a diretoria, esses prints vazados, essa situação lamentável também, né? De expor o Pedro a uma situação de como se o Pedro fosse um jogador negociável por 15 milhões de euros, descartável. Tem essa situação de um problema pessoal que reflete no comportamento do Pedro ali no dia a dia e que acaba impactando ali, trazendo um incômodo para o grupo. Naquela ocasião também o Pedro tinha uma questão pessoal, era uma relação péssima com o Sampaoli. O Sampaoli tratava o Pedro mal e tinha várias outras questões ali de relacionamento, mas o Pedro se recusa a levantar para aquecer. E aí, no fim das contas, eu acho que é um pouco o que o Felipe fala, porque isso é um desrespeito com o clube, né? Ali é o trabalho dele, é um desrespeito com os companheiros. Tem vários outros caras que não entram nunca em campo e que levantam para aquecer todos os jogos. Tem vários outros caras que entram pouquíssimos minutos com o Felipe, que estão todo dia ali treinando e dando a vida no treino. Então, acho que foi nesse sentido, né, que o Felipe quis colocar que a coisa estava começando a contagiar, porque é mais ou menos isso, né? Vai gerando um clima ruim dentro do elenco, nesse sentido de que tem muitas outras pessoas que não recebem oportunidades e que querem jogar e que são terceira, quarta opção, que estão ali trabalhando todos os dias igualmente. E aí o episódio que eu tinha noção na sexta-feira e que o Felipe acabou falando no sábado, era que na quarta-feira o Felipe estava fazendo um coletivo que ele divide em 3 tempos, e aí é um coletivo de 10 contra 10 na linha, e nem todo mundo consegue participar porque são mais de 20 jogadores de linha, e aí quem fica fora do coletivo faz um complemento. No terceiro tempo do coletivo o Pedro ficou fora, ele teria que fazer esse complemento, e ele alegou que estava com a perna pesada ali e que queria sair. Ele foi liberado para sair pelo assistente do Felipe, mas isso foi encarado como, né, mais um comportamento ruim, dentre outros que o Felipe citou, do tipo, eu só posso, quando eu tô jogando, eu posso ficar, quando eu não tô no coletivo, eu não posso fazer o complemento com os outros que também não estão no coletivo. Então, esse tipo de coisa, né, que internamente o Felipe estava preocupado com contagiar, e sim, de fato, já tinham alguns jogadores incomodados com essa postura, mas não, eu voltando lá ao início, eu percebo que é muito mais uma postura do Pedro, que é ruim para ele, Pedro, do que de fato ele causando um grande mal-estar no elenco. É que aí tem um ponto, que a Monique até traz da questão dos prints. Aliás, o print, quem caiu, que a gente sabe, foi muito juvenil, de ter dado... Porque assim, essa é uma informação que você pode ter internamente. Só que a questão eu entendo o Pedro ter ficado chateado com os prints. Mas os prints, ele vem de atitudes do Pedro já lá de trás. O Pedro passa a ser um jogador negociável por conta dessa postura. E aí no momento que sai o print, ele larga mais ainda. Eu acho que foi um pacote, né, aí também. Sim, porque aí, assim, é um jornalista dando informação e aí o Flamengo solta uma nota oficial para desmentir a informação que era verdadeira. Aí dançou. Aí dançou. E aí o jornalista vai e mesmo, assim. Você vai desmentir, você vai acabar com a credibilidade? Não vai, querido. Eu acho que quem foi juvenil não foi nem o jornalista, fez o trabalho que tinha que fazer. Exatamente, não, isso. Se eu tô na pele foi o Mauro César, né? Eu faria a mesma coisa. Tá aqui os prints, ó.
Vamos jogar na... eu já aqui, não ó. faria. O quê? Não, mas eu acho... E Mano. o detalhe é que quando Oficial, o Flamengo solta a nota, Oficial. o Mauro vai até o Flamengo e fala, apaga a nota, Exatamente. cancela a nota, porque isso é verdade, vocês sabem que é verdade, e o Flamengo mantém a nota, Aí, filho. então É isso. essa foi a sequência dos fatos, né? Esfrega na Eu cara acho do que cara cada também. um vai entender como faria. Mas aonde eu quis, mas mas o onde eu queria jornalista- chegar é que o conteúdo dos prints, ele só existe porque o Pedro... Sim, eu entendi. Porque o Pedro já demonstrou Ele deu brecha. esse tipo de situação. Porque não, assim, em condições normais, de verdade, eu ficava ouvindo, pô, o Pedro não é relacionado, o Pedro não é titular, não sei o que lá. E começou na minha cabeça de, tá acontecendo alguma coisa. Claro. Aí você fala com um, fala com o outro. Lá dentro é foda, ele não tá indo bem, ele tá largando, não sei o quê. Eu não tinha nada substancial. Claro. Que a gente, fazendo meus trabalhos fora daqui, a gente escuta muita coisa e aí é questão de checar, de ir atrás Claro, realmente. óbvio. Mas assim, tava óbvio que um jogador do calibre do Pedro não ser titular, não ser relacionado, alguma coisa tava acontecendo. E não é de hoje. Pra chegar aos prints, Mas em campo ele dava- já deu muita... Em Esse campo que é o dava meu- pra ver que a intensidade dele muitas vezes É não isso. Era era baixo. no mesmo Mas nível ele, dos outros. eu acho mas que ele tem no ponto. auge dele já não é, a gente já não falava disso. O Pedro Sim. não é esse jogador. O Pedro não conseguiu jogar na Fiorentina, gente. O Pedro não foi um jogador que ficou na Europa. E tem uma fala do Felipe, né, que eu acho que mostra, né, esse incômodo do Felipe com a discussão, que é o que o Renato tá falando, né? Eu acho que o episódio dessa semana foi a gota d'água, mas não é uma coisa só dessa semana. E aí, é claro que o Pedro se explicou sobre o que aconteceu essa semana, que é reflexo dos prints e tudo mais, mas pela fala do Felipe, você já vê que não é uma coisa de agora, quando o Felipe fala assim, e aí vocês podem colocar a culpa do Pedro não jogar em quem vocês quiserem, no treinador, não sei quem, no Arrascaeta, porque no fim, já há muito tempo vem tendo esse debate de que Pedro e Arrascaeta não podem jogar juntos porque o time não tem intensidade se os dois jogarem juntos. E aí muita gente, né, acreditando ao fato do Arrasca ser titular, que o Pedro não pode jogar por causa disso. Então, pescando coisas na fala do Felipe, você vê, né, que não é uma coisa que foi apenas um episódio dessa semana, que é algo que já vem incomodando há algum tempo, e aí ele usa esse exemplo do Arrascaeta, que é um debate que já vinha antes do Mundial. Tanto que quando vai jogar contra o Bayern, se cogitou que o Arrascaeta fosse banco e tudo mais. Então, e tem uma outra coisa, Tainá, que me pega muito na fala do Felipe, quando ele fala assim, eu não aguento o deboche, a maneira de correr, a maneira de andar, entendeu? A popular sacanagem, né? Tá de Quando sacanagem. ele fala o eu ia deboche, chegar. também foi um negócio que me pegou. Um ponto. Ah. O que ele pretendia com isso? Foi só burrice mesmo? Quem, o Pedro? Pirraça. O Pedro. Não, mas o que ele achou que ele ia ganhar com isso? A criança torcida. animada. O que A que... torcida. Não, mas... Pode ser. Ele não tá sendo Pode escalado, ser. a torcida vai comigo, porque a vai culpa é sempre pressionar do o cara. treinador. Não, e porque tava caindo na conta Tava. do Ele tava, Felipe então mesmo. a teoria é que ele tava fazendo isso pra forçar não ser convocado pro jogo e Pra aí torcida. a torcida ir pra cima. Exatamente. Exato, e É aí isso, ele gente. ganhar Aí esse lugar. ele mandou assim, 3 um truco no Tomou Felipe 6. Luiz, tomou 6. Agora- Exatamente isso. Agora sim, o que eu disse, Quis tocar com É 4 porque na a mão. reação do Felipe é inesperada, inesperado, né? é difícil acontecer. mas aí é que A tá, reação do assim. Felipe é inesperada. O não- Felipe é um cara é que raro preserva acontecer. muitos jogadores. Sim. No episódio com o Gabigol na final da Copa do Brasil, o Felipe não falou sobre o assunto, mesmo o Gabigol tendo falado, tá achando que é o Guardiola, etc e tal, entendeu? Então o Felipe é um cara que preserva muitos jogadores. Acho que foi, tipo, muito inesperado isso- o que o Felipe fez na por entrevista isso, Monique, coletiva, né? Mas Eu vou te acho falar, que pode não- ser que esse seja um dos pontos que faça o Pedro ficar chateado. Exato, porque protegeu, Quando né? acontece essas paradas comigo, porra, Vai à tona. eu E o acho que ele Gabigol, deve ter essa sensação. Eu, não tô, Agora- eu zero acho que o Pedro tem razão, tá? Não tem Eu tô mesmo. só... Pode ser que isso esteja na cabeça dele em algum Agora, lugar, assim, sei acho lá. muito difícil colar esse vaso. Acho muito Pois difícil. o Gabriel Monique, o que que você saiu, né? imagina? De Muito verdade, eu acho que se o Pedro baixar a orelha dele, começar a treinar e dar vida... Acho difícil. Mas aí é que tá, sabe o que me pega? Quando a Monique traz a informação de que o Pedro, ele não pede desculpas, ele conversa com o grupo, se que eu ele, acho se ele uma tá com a ótima... crista alta ainda, Ele tá continua, de sacanagem. que eu acho uma então. ótima iniciativa, mas ele Mas tá, sem o a Felipe explicação Luiz? dele tá sendo pra semana. Esquisito. Porque os prints, e assim, essa entrevista do Felipe Luiz, neste nível, É que não já tem é coisa por lá uma atrás. semana. Perfeito, perfeito. É isso, Definitivamente é não isso. é Por isso- por uma por isso E semana. eu tá, tenho que eu acho que certeza não que vai os falar. próprios jogadores falaram pro Felipe na semana. Vai e faz mesmo. É se por vai um fazer. comportamento... Não, e a Monique trouxe, né? Houve uma conversa do Felipe com o Pedro, com 3 capitães. Enfim, Antes da semana.
Antes dessa Antes da semana. Depois dos prints. E aí ele caga a semana toda. Sábado. Exatamente. É isso. Amigo, Mas não vai colar esse vaso aí. Vocês conseguem ver a complexidade do trabalho de um treinador num negócio desse? Mas óbvio. Vocês conseguem enxergar o quanto de jogador grande que às vezes tá roubando e continua sendo escalado e sendo... Sim. Porque assim, é o que vocês falaram, não é qualquer treino. Não, As condições de hoje, vamos dizer assim, não é que é o Felipe Luiz, não é só o Felipe Luiz. O Luiz é um cara de personalidade, é um cara justo, mas as condições de hoje deram pra ele um cenário onde ele conseguia fazer Tem isso. prova? Claro. Tá aqui, ó. O GPS Exatamente, mostrou aqui, ó. Tá isso. fazendo nada. Ele tem a diretoria com ele tem os jogadores com Jogadores. ele. Isso é muito. Esse cenário, ele é quase que um eclipse, que Eu vou te demora pra falar. você girar tudo. E pra você ter os jogadores com você é porque... É isso, é porque tá muito contra explícito. contra, É né? isso. Muito entre Mas- aspas, um jogador. Fala. Não, eu acho que vai até além, Renato. Eu acho que é o fato de ser o Felipe no Flamengo. Também, entendeu? claro, Se fosse o Felipe, talvez, começando um trabalho num outro clube que ele estava chegando e conhecendo, mas é o Felipe num Flamengo que ele conhece lá no detalhe do detalhe, no mais interno possível, num elenco que ele trabalhou por muitos anos como jogador, que ele conhece as profundezas dali, e onde o Felipe tem uma moral e uma liberdade com o clube, com a diretoria, com os jogadores, para ele agir da maneira que ele achar a que é a direção correta. tá- E os jogadores têm muita E o que confiança chama nele atenção, né, nisso, A mas né? direção, nessa mesma semana que o Pedro fez tudo isso, a direção tá querendo dar um contrato novo pra ele. Não, e o que chama muita atenção É é, isso. quando a Monique traz a Não, informação de que não, teve a Ricardinho, reunião. só mais um ponto rapidinho. Não, só um ponto rapidinho. O Sampaoli e o Paulo Souza não tiveram coragem de falar absolutamente nada sobre o tema. E eram situações, não vou dizer que eram iguais, mas eram situações também em que o Pedro estava incomodado por não jogar, que tinham comportamentos que incomodavam os treinadores, mas... Imagina se o Paulo Souza e o Sampaoli falam qualquer coisa no sentido, pelo histórico dos dois no clube, pela relação dos dois com a torcida, com o resto do elenco. Paulo Souza já tinha tido problema com o Diego Alves, aquela confusão toda. Sampaoli, ninguém no clube gostava dele porque ele não dava bom dia pra nenhum funcionário. Qual a moral que esses caras teriam pra levantar qualquer tipo de assunto? Imagina, né? E do caso do Sampaoli, depois da agressão, aí que ele tinha que ficar calado e não tinha como falar nada mesmo. E o Felipe é um outro cenário e pegou todo mundo de surpresa, mas eu acho que somente o Felipe, nessa posição, nesse clube, teria condição de dar uma entrevista tão franca quanto essa. Desculpa, Ricardinho. Não, sem problemas. O Felipe só fez isso, não é pelo respaldo da diretoria, tá? Deixar isso aqui bem claro. O Felipe vai a público e fala o que falou porque ele tem o respaldo dos jogadores. Claro, Porque se ele sente, em algum momento, isso. que ele não vai ter o respaldo dos jogadores, ele não vai falar o que ele falou. Aí Porque é o tira o seguinte, pé. a diretoria manda ele pra casa no chapéu a hora que precisar. Com respaldo ou sem respaldo? Os jogadores não. Se ele fala um negócio desse sem a força dos jogadores, amanhã ele tá na rua. Os caras derrubam ele em 2 horas. Isso abre um precedente gigantesco. Mas tem que Não, ter mas, que ó, ter mas jogador. eu entendo por mais que- o porquê dele fazer. Agora a gente Sim. tem que falar também das consequências que isso vai Pode acarretar. resultar. Perfeito. Porque assim, Mas não vai ser fazer muito. também teria. Então, mas vai ser muito difícil colar essa quebra que teve. Não vai colar mais. Por exemplo, no caso do Dembélé com o Luiz Henrique, o Dembélé partiu do Dembélé. O Dembélé foi humilde de reconhecer que ele estava errado. Agora, minha pergunta é, será que o Pedro será humilde Pelo de reconhecer? jeito não, porque a reunião de hoje já mostrou que não. E o que isso gera em relação a negociar o Pedro daqui pra frente? Eu acho que gera uma desvalorização. Claro. Porque fica claro que o clube precisa Quer fazer ele se sair? livrar dele, porque ele Isso. não Sim, tem mais, vai não arrumar tem o futebol como ele estar ali. da Arábia. Então isso acaba desvalorizando Mas é aqui um pouco. também. Deixa... Mais 6 meses nesse ACA dele aí, ele também tá... Se valorizando. Ele tá se isso, desvalorizando é isso. e roubando o clube. Quando eu falo Do jeito roubando, que gente, tava, é ele o não ia Miguel, jogar, é o então. trote. Tá? É isso. É isso. Monique, é isso, né? No fim, esperar pra ver qual vai ser a resposta, de alguma forma, porque a sensação que eu tenho é, o Felipe deu a última cartada. Cara, qual é a última possibilidade que eu tenho de recuperar o Pedro aqui? É jogar. É isso, assim, eu vou mostrar. ter que expor o que ele tá fazendo. Eu tô tentando de uma forma, tô tentando de outra, tentando... Já protegi nada pra eu caramba. consegui. Então vou fazer aqui da última jeito que eu imagino que seja possível. Se o Pedro responder bem, que bom. Se o Pedro não responder bem, aí é Paciência. pensar em negociação, né, Monique? E aí, tudo bem, dá pra pensar em futebol europeu? Dá. Não sei Acho difícil. nesse momento o que ia ser possível. Talvez pro uma Pedro. Turquia, É. mas assim, um grande centro. Talvez uma Enfim, Arábia, mas é nome isso, da né? Porque seleção. futebol brasileiro não tem como. Zenit.
Zenit, é verdade. Zenit. Dito tudo isso... Vai, pode, depois eu termino, vai lá. É porque eu ainda estou impactada pela apresentação do Gerson no Zenit ontem. Mas sobre isso especificamente, eu acho que assim... Embora o Pedro não tenha pedido desculpas textualmente na reunião, eu acho que a atitude do Pedro de chamar o elenco no primeiro momento para conversar e dar explicações e deixar claro que não quis prejudicar ninguém, que respeita o grupo, talvez na minha cabeça, né, tentando entender a cabeça do Pedro, eu acho que ele não pede desculpas porque ele se sente de alguma maneira desrespeitado e atacado pelo clube com os prints que vazaram. Embora eu também entenda, né, que são coisas diferentes e que o elenco, né, o grupo e o Felipe, eles não têm culpa, né, nesse outro lado que é um problema com a diretoria. Mas eu tentando entender a cabeça do Pedro, eu acho que foi nesse sentido que ele não pediu desculpas textualmente, mas eu acho que a atitude de chamar o grupo e reconhecer que de fato ele não estava tendo um comportamento legal, que o Felipe está certo em não relacionar ele para a partida, eu acho que embora não tenha saído, né, o pedido de desculpas falado, eu acho que foi uma atitude nesse sentido. Pelo que eu conheço do Felipe, pelo que o Felipe falou ali, eu acho que o Felipe não vai levar nenhuma mágoa, né, se o Pedro voltar a trabalhar normalmente e se o Pedro mostrar pra ele, olha, Felipe, eu tô aqui, eu vou brigar pela minha posição e eu quero jogar, o Felipe não vai levar nenhuma mágoa dessa situação. Isso nunca, jamais vai influenciar nas decisões futuras do Felipe se o Pedro estiver trabalhando igual ao restante do grupo. O Felipe até fala assim, eu não quero abraço, não quero aperto de mão, só quero que ele seja o Pedro. Mas depois, se ele quiser me abraçar e apertar minha mão, eu vou estar aqui de braços abertos e tal, não sei o quê, mas a primeira coisa eu quero ganhar e ele tem que querer ganhar também. Então, assim, o Felipe claramente não é um cara que guarda mágoas e que vai ter uma atitude diferente com o Pedro por causa disso, não. Na minha visão, ele mesmo leva tudo isso a público porque chegou num limite, então acho que está muito mais nas mãos do Pedro. E pelo que eu conheço do Pedro também, ele não me parece ser um cara que vai continuar tendo uma postura ruim, ou o que eu acho que pode acontecer é um outro cenário, que é o staff dele trabalhar e tentar trazer uma proposta para que ele saia do clube, mas não me parece que depois dessa conversa com os jogadores ele vai continuar tendo uma postura ruim ali junto com o grupo. É claro que vai ficar uma relação estremecida até que as coisas voltem, né, a tomar os seus lugares e o Pedro voltar a jogar, ser relacionado, fazer um gol. Acho que tudo isso vai amenizando a situação para frente, mas eu acredito que nos bastidores pode ser que o staff dele trabalhe para que ele saia do clube, para que venha uma proposta que seja interessante para os dois lados, mas não acredito que o Pedro vá continuar tendo uma postura ruim, como ele mesmo admitiu que teve nos últimos dias, e o Felipe é um cara que eu tenho certeza que não vai levar rancor nenhum dessa situação e que vai estar pronto para receber o Pedro. Então eu ainda acredito, ainda tenho a esperança e acredito que há a possibilidade de colar os cacos aí do vaso quebrado, mas como o Felipe disse, né, vai depender muito mais do Pedro do que dele, Felipe. Dito tudo isso, eu espero que o Flamengo na quarta-feira faça uma partida lá Pedro semana passada. Eu tô muito com a Monique. Obrigada, exatamente viu? Gostou, né, Monique? Obrigada, Monique. Eu acho que se o Pedro voltar a correr, fazer o que tem que fazer, Felipe vai começar a colocar ele no time, ele vai começar a decidir jogo de novo e aí a gente vai ter uma coletiva que o Felipe vai falar. O que é certo é o certo. Ele voltou, tá fazendo e tá no time. É isso. Obrigada, Monique. Qualquer novidade, óbvio, você tá junto com a gente aqui, Beijo. enquanto tem tempo, ou nas redes sociais. Beijo.